reação do presidente Bolsonaro ao tentar desqualificar as manifestações de ontem por todo o Brasil. Você colocar os manifestantes como idiotas úteis na declaração dele, colocar que são massa de manobra de partidos políticos, de opositores, é algo muito ruim e perigoso. Perigoso pelo seguinte, ele desconhece na realidade uma manifestação que tem sim gente infiltrada com interesses partidários e inconfessos, mas que tem principalmente a preocupação, Luzenor, do estudante comum, do professor, do pai, de gente que está aí fazendo mestrado, que tem bolsa de estudo, que está entrando no mestrado e não sabe se vai receber mais sua bolsa de estudo, que está preocupado se a universidade pública vai mesmo ou não falhar no que ela precisa fazer, que é para formar bons profissionais. Então não dá para chamar aquela quantidade de manifestantes que foram ontem às ruas de várias cidades nesse país de idiotas úteis. E eu acho o seguinte, o Bolsonaro já devia ter aprendido isso, até porque ele tem 30 anos de vida pública. Não é de bom tom, Zenor, você ignorar uma manifestação de rua. Palavras do jornalista Beto Almeida que retratam também o mesmo clima de campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro está há 4 meses no poder, com a caneta na mão, mas as palavras ainda têm essa característica do que nós vimos na campanha de 2018. Em resumo, jornalista Beto Almeida, o governo precisa ouvir o recado das ruas que saiu nessa quarta-feira. E outra coisa, Zenor, além de ouvir esse recado das ruas, ele precisa principalmente definir o seguinte, qual é a prioridade que ele dá entre tantos ministérios dele? Porque educação deveria ser um ministério, uma pasta, para ser prioridade do governo Bolsonaro. Infelizmente, ele tem perdido tempo ao indicar ministros que entram com uma ideologia focada, distorcida e que acabam gerando conflitos dentro do próprio governo. Porque na realidade, vamos lá, você acha com toda certeza, Luzenor, eu entendo o que o ministro disse ontem na Câmara. Realmente, o orçamento que foi aprovado não é do atual governo. Foi aprovado pelo governo anterior, pelo governo Temer. Se ele está precisando fazer o contingenciamento de verba, e isso a gente também entende, o problema que não dá para entender é a forma como ele colocou. Ele podia ter conduzido esse assunto da falta de verba, do contingenciamento, de outra forma, mas ele levou mais uma vez para o lado ideológico. Ele começou querendo, Luiz, fazer o corte apenas para 3 instituições, que segundo ele, promoviam badernas. Que era a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia. E também do Distrito Federal. A Universidade de Brasília. Jornalista, o que fica, jornalista Beto Almeida, é uma grande preocupação. No primeiro momento, surgiu essa inquietação com o corte no âmbito do ensino superior. E depois surgiram as informações sobre a redução de recursos para o ensino infantil, o ensino fundamental e assim por diante. Em outros governos, nós tivemos também, como tivemos no governo da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, remanejamento, contingenciamento de recursos. Mas talvez na forma que foi administrada atualmente esse contingenciamento, gerou toda essa inquietação, toda essa polêmica e toda essa preocupação. Porque primeiro vem a suspensão de bolsas de estudos. Tem gente que não pode, que não deve, que não merece, que não tem qualificação para ter esses benefícios. Pode até ser que tenha. Não vou fazer julgamento. O julgamento cabe ao governo, que deve avaliar pelo ponto de vista técnico. Mas, a partir do momento que se abre uma fresta em uma janela para entrar o sol e essa fresta não é fechada, então a expectativa e o temor é que surja um buraco. Ou seja, vou trazer para a educação. Tira-se um volume de recursos hoje, amanhã se cria outra restrição. Então, o grito nas ruas tem muito desse sentido. É um grito em defesa da educação, em defesa do ensino público e que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, os aliados precisam ouvir e entender, porque é a primeira manifestação contra o governo em apenas 4 meses de mandato. Um governo que mal iniciou, Luciano. Agora vamos lá. Isso tudo tem um reflexo imenso, não é só para abrir o flanco do governo e principalmente levar as primeiras manifestações de ruas, que promete não será a última.
Nem a primeira aí, ficaram só na primeira. Qual é a questão agora, Luciano? É a repercussão política disso. Enquanto as ruas estavam sendo tomadas de manifestantes, o ministro precisou ir à Câmara dos Deputados. O ministro Weintraub. Permita-me discordar da expressão precisou ir à Câmara Federal. O ministro foi obrigado a ir à Câmara Federal. Exatamente. Porque houve uma convocação. E se não atendesse essa convocação, cometeria o crime de improbidade administrativa, gerando dissabores para o governo.